Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos ou bem-vindos de volta ao meu canal. É um prazer ter vocês por aqui. E hoje a gente vai conversar sobre a prova do vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. É um vídeo que eu tô enrolando para trazer tem uns meses, mas separei todas as informações que eu acho importantes, vou deixar elas aqui para vocês, junto com links importantes para consulta que vão ficar todos na descrição do vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos novamente e vamos pro vídeo. Desculpem se o áudio não estiver muito bom, eu tô fazendo esse vídeo no clube porque era o lugar que eu tinha pra gravar hoje, mas vou fazer o possível na edição para não ficar muito ruim. Começando com uma visão um pouco mais geral para vocês do cronograma do vestibular, as provas vão acontecer no dia 11 e 12 de janeiro e o gabarito preliminar vai sair no dia 13 de janeiro. A partir daí vocês têm um período de 48 horas para entrarem com algum recurso ao gabarito preliminar, e o definitivo vai sair no dia 24 do mesmo mês. Tudo que vem depois disso, desempenho individual, lista de classificados, etc., ainda não tem uma data definida. Então acaba que tu passa os próximos dias olhando o site sempre para ver quando acabar saindo. As provas então são 3, dispostas em 2 dias e divididas por conteúdos de cada ano do ensino médio. A primeira prova acontece no dia 11 de tarde, entre a 1h30 e as 4h30, e é referente ao conteúdo do primeiro ano do ensino médio. O horário de abertura dos portões é sempre 1 hora antes do horário de início da prova, que é também o fechamento. Isso é algo um pouco confuso porque a maioria dos concursos acontecem de forma diferente. Tem o horário de fechamento dos portões e aí geralmente uma meia hora depois o horário de início da prova. Mas a UFSM considera diferente, o horário de fechamento dos portões é também o horário de início da prova. E o horário de abertura é 1 hora antes. Então, no dia 11 de tarde, a abertura dos portões, 12h30, fechamento e início de prova, 1h30, final da prova, 14h30. Vou deixar aparecendo aqui na tela a tabela de distribuição de questões, lembrando que redação é apenas na última prova. Depois disso, tem a segunda prova que acontece no dia 12 pela manhã. Abertura dos portões às 7 horas, fechamento dos portões e início de prova às 8 e término da prova às 11 da manhã. Deixar aqui também a tabela de distribuição de questões para vocês terem uma noção. Cada uma das provas ela tem 40 questões, a última tem a redação junto e tu faz questões de língua estrangeira referente à língua que tu selecionou, inglês ou espanhol. A terceira prova vai acontecer no dia 12 de tarde. Abertura dos portões às 12h30, fechamento dos portões e início de prova às 13h30 e final da prova, dessa vez, às 18h30. Tem 2 horas a mais em relação à outra prova que acontece de tarde, porque vocês têm a redação para fazer também. Vou deixar aqui a tabela de distribuição de questões. Sobre o local de prova, vai sair a lista de inscrições com local de prova no dia 6 de janeiro. E eu aconselho quem é de Santa Maria, principalmente quem mora mais ou menos perto da universidade, ir lá dar uma olhada antes, principalmente quem não conhece a universidade, para não dar nenhum problema no dia, não ficar procurando seu local de prova meio sem saber onde é. Outra coisa importante é já traçar um plano de como tu vai almoçar no dia 12, porque a prova da manhã ela termina às 11, a abertura do portão da prova de tarde é 12h30. Tu não precisa chegar lá exatamente 12h30, mas eu não aconselharia chegar depois de 1 da tarde. Então tu tem um espaço de tempo, não que ele seja pequeno, mas tu já precisa ter planejado o que tu vai fazer com esse período para conseguir almoçar. Então é legal conhecer os lugares de almoço que existem dentro da universidade, perto da universidade. Se tu vai em excursão de cursinho, ou se o teu cursinho vai ter uma barraquinha lá, eles costumam fazer umas barraquinhas mesmo, umas cabaninhas, perto do planetário, e muitos cursinhos oferecem algum tipo de almoço ou lanche para os alunos. Mudei de lugar porque lá tinha muito vento e agora parece que eu tô fazendo propaganda, né? Mas enfim, dá uma sondada no teu local de prova e já pensa em como é que tu vai almoçar no dia para não ficar confuso na hora. Agora que a gente falou um pouco sobre a prova e as questões, vamos falar de redação. Vocês têm 2 opções, 2 diferentes gêneros que podem ser cobrados na prova da UFSM e a ideia é ser uma surpresa, tu só descobre qual dos gêneros tu vai ter que escrever no momento da terceira prova.
E esses gêneros são artigo de opinião e carta aberta. No artigo de opinião, a ideia é que tu traga um ponto de vista teu sobre um tema atual que vai ser disponibilizado na hora da prova através do comando e também dos textos base. A partir daí, tu vai ter que criar uma tese que seja uma síntese do teu ponto de vista e defender ela através de diferentes argumentos. Já a carta aberta, ela tem alguns pontos específicos. Tu vai precisar escrever uma carta e ela pode ter um interlocutor específico ou um grupo específico. Eu, por exemplo, lembro de uma que eu escrevi no cursinho, que era uma carta sobre imprudência no trânsito. E aí, nesse caso, o grupo que ela se direcionava eram os motoristas gaúchos. Então pode ser algo nesse sentido. A carta aberta vai ter como objetivo trazer um alerta ou uma conscientização e nela tu vai assumir um papel que também vai ser trazido na proposta. Dentro dela tu não vai ser um estudante ou um profissional, tu vai ser o que a proposta te disser para ser. Que pode ser, nesse exemplo que eu falei, um motorista preocupado. Independente do tipo de redação que for solicitado, ela deve ter entre 15 e 30 linhas. E como eu mencionei antes, vocês vão ter o comando, onde vai estar especificado se tu deve escrever um artigo de opinião ou uma carta aberta, e textos motivadores para servir como base. Atenção com os motivos para ter a redação zerada no vestibular. Fuga do tema, gênero diferente do que foi solicitado, grafia ilegível, identificação, vocês não podem deixar qualquer forma de identificação na folha, seja um desenho, seja nome, nada disso pode estar na folha definitiva de redação, que é a que vocês vão entregar para os fiscais no final da prova. Plágio e número de linhas diferente do que foi solicitado, que também é entre 15 e 30. Vou colocar aqui na tela os critérios de correção, tanto para artigo quanto para carta, e vocês podem tirar um print ou pausar para ler eles com calma. Falando um pouco sobre o que foi pedido em edições anteriores, o Vestibular Extraordinário de 2023 trouxe a solicitação por um artigo de opinião com o tema A Felicidade por meio das interações das redes sociais. E o vestibular de 2024 trouxe uma carta aberta à ministra da Cultura sobre o uso de elementos culturais fora do contexto original e se isso seria uma forma de valorização ou de desrespeito do grupo original e seus elementos culturais. Trouxe só isso sobre redação porque tem muita coisa para abordar nesse vídeo, mas se vocês têm interesse de ver um vídeo apenas sobre redação do vestibular detalhando mais, me avisem. Eu, como vocês sabem, não passei pelo vestibular, fiz o vestibular, mas fui aprovada pelo Enem, pelo SISU. Mas qualquer coisa eu posso pedir para alguns amigos meus que passaram pelo vestibular, se eles autorizam que eu faça uma leitura e análise da redação deles aqui no canal. Acho que ficaria um vídeo bem legal se vocês tiverem interesse. Pontos importantes sobre a realização da prova do vestibular. Tu precisa levar um documento de identificação original com foto. O que isso quer dizer? Geralmente é identidade. Se tu perdeu a identidade ou tem algum problema assim, eu vou deixar escrito aqui os outros documentos que também são aceitos para prestar o vestibular. Também precisa levar a caneta esferográfica de tinta preta. Para a realização da prova, vocês vão receber um caderno de questões, uma folha de gabarito rascunho e uma folha de gabarito definitiva. E na última prova, do dia 12 de tarde, tem também a folha definitiva de redação. A folha rascunho de redação, ela vem dentro do caderno de questões. No final da prova, vocês vão precisar entregar o caderno de questões. Vocês não levam ele embora. A única coisa que pode ser levada para casa junto contigo é a folha gabarito rascunho. Quem faz Enem em vestibulares já tá careca de saber, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Cuide das suas folhas, porque elas são insubstituíveis. Então deixa a tua garrafinha de água embaixo, no chão, junto à mesa ou junto à cadeira, em qualquer lugar que não seja em cima da mesa, para não ter risco nenhum de acabar virando no caderno de questões e tu não conseguir concluir a prova. No início da aplicação tu vai receber um envelope e nele tu deve colocar tudo aquilo que não é permitido ser levado para a prova, ser utilizado durante a prova. Isso inclui celular e outros aparelhos eletrônicos, fone de ouvido, aqueles relógios digitais, etc. Nas duas primeiras provas, dia 11 de tarde e dia 12 de manhã, a saída do local de prova é autorizada após 1 hora. E na última prova, dia 12 de tarde, após 2 horas. Como eu falei, vocês precisam entregar o gabarito definitivo, o caderno de questões e na última prova, a folha definitiva de redação. E as últimas 2 pessoas a concluírem a prova precisam sair sozinhas, ou seja, o penúltimo a finalizar vai precisar esperar o último. Mudando de lugar de novo por causa do barulho. Achei outro lugar.
Então, depois da prova, o que acontece? A primeira etapa de seleção ela é baseada apenas nas questões, não na redação. Vamos supor que um curso tenha 20 vagas. Então, eles vão ver as 20 pessoas que ficaram melhor colocadas de acordo com as questões, e aí elas vão multiplicar o número de vagas por 6. E todas essas pessoas vão ter a redação corrigida. Então, nesse caso, seriam 120 pessoas com a redação corrigida para chegar em quem realmente foram as 20 melhores colocadas, levando em consideração a redação. Quando a redação for corrigida, qualquer pessoa que tiver tirado nota inferior a 3 vai ser desclassificada e não vai passar para a próxima etapa. A redação vale como 10 acertos em questões. Então, quem tirar 10 vai ter 10 questões a mais do que quem tirar 0, por exemplo. Que exemplo besta, né? Mas deu para entender, eu acho. Então, depois da correção da redação, essas pessoas vão ser reordenadas e aí sim, as 20 pessoas melhor classificadas vão sair na lista de aprovados e vão ser convocadas para fazer confirmação de vaga e matrícula. Convocados é esquisito, né? Eu acho que eu fiquei ouvindo muito sobre concurso militar, que usa esse vocabulário, sei lá. As vagas seguem o sistema de cotas e vocês conseguem encontrar a distribuição de quantas vagas tem por curso e também em quais cotas elas estão no manual do vestibular, que eu vou deixar o link aqui embaixo e é de onde eu tirei todos os prints que eu fico colocando aqui. Segue o mesmo sistema do SISU, todo mundo concorre em ampla concorrência e aí as pessoas que têm direito a alguma cota e não entraram na ampla vão concorrer às vagas dentro das suas respectivas cotas. Alguns cursos, e tu pode conferir quais são no manual do vestibular também, tem vagas divididas entre ingresso no primeiro semestre e ingresso no segundo semestre. Então, as 50% das pessoas que passaram primeiro vão entrar no primeiro semestre e os 50% mais para baixo vão entrar no segundo. Já outros cursos são anuais, então todo mundo que for aprovado no vestibular vai entrar na turma do primeiro semestre. Outra coisa importante é que algumas etapas do processo, como o gabarito preliminar, aceitam que os candidatos entrem com recursos em até 48 horas. Então, como é um espaço curto de tempo, tu precisa ficar meio atento. E tem um tutorial, uma explicação de como entrar com recursos no manual do vestibular, porque tem um sistema, um site diferente, e aí eles recomendam que tu já se familiarize com aquele processo desde antes para não dar nenhum problema na hora. E, gente, era isso o vídeo. Me desculpem essa confusão, ficar mudando de lugar, o barulho. Eu realmente estava sem outros lugares para gravar, então teve que ser aqui. Aproveito essa linda árvore de Natal aqui atrás para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo. Mesmo quem tá nessa loucura do vestibular, tirem alguns momentos para ficar com a família de vocês, com os amigos, as pessoas que vocês amam, que isso também é muito importante. Obrigada por ter assistido até aqui. Se esse vídeo foi útil, não esquece de deixar um comentário no canal e se inscrever, que isso também me ajuda muito a crescer aqui e levar essas dicas para mais pessoas. Beijo, beijo, tchau, tchau!